Cinematografia, episódio 9, gravando ao vivo. Chegamos ao nono episódio e hoje a gente vai discutir. É um clássico ou não é? É um senhor clássico já, na verdade, né? 30 anos. Pô, não, 30 já é senhor. É cringe. É tio. Pelo menos é tio. Bom, meninas, bom, antes de mais nada, bem-vindos ao Cinematografia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso canal de quem pensa o cinema e quem pensa a escrita do cinema. E é claro que dentro desse aspecto cabem todos os tipos, estilos e gêneros de filme. E é exatamente por isso que hoje nós vamos falar de um jovem senhor chamado Toy Story, que está completando 30 anos nesse ano. E temos aqui alguns grandes fãs que não sou eu em princípio, mas eu já entro nessa questão daqui a pouquinho, né? E aí, meninos? Aliás, eu já vou falar diretamente aqui. A culpa é do Jason. Ô, minha Foi senhora, ele que trouxe a espera um pauta. minutinho Oi. que Minha? faltou a Culpa minha? Como apresentação do diria o grupo Woody aqui, no pô. filme. Faltou apresentação. Faltou a Poxa vida, eu tô apresentação muito do trupe, pô. empolgada. O Fê estragou Muito a minha bem. piada, porque eu citei o Woody no filme. Ah, eu sou a Flávia Ariello. Fernando Gelonés. Eu sou o Andy. De qual filme? Muito Porque o bom. do primeiro, meu amigo. Bom, é do- isso, Era o né? começo da modelagem, vamos dar um desconto. Então, bom, se você é o Andy, talvez o Fernando seja o Buzz. Sobra quem pra mim? Você é a Jessie. A Você só aparece Jessie. no segundo. Tá bom, tá bom. Então, volta agora, depois das apresentações. Jason, a culpa é sua, sim. Você que trouxe essa pauta para nossa discussão. E eu queria já começar perguntando por que falar sobre Toy Story em um canal como o nosso que discute a escrita do cinema, a cinematografia. Me fale. Bom, este filme maravilhoso está completando 30 anos, né? Como a gente já falou aqui na introdução, 30 anos de idade desde o lançamento nos Estados Unidos, em 95. Aqui no Brasil ele chega em 96. E ele tem uma importância tremenda para a história do cinema, porque foi o primeiro longa-metragem animado em 3D, portanto também por computação, né? Que pautou o estilo animado, que pautou o estilo de contação de história das animações para sempre, a partir de seu lançamento, né? Então, é um filme de importância histórica, é um filme de importância cultural, porque ele faz parte da cultura pop, uma vez que ele vem formando todas as gerações a partir dele, incluindo a minha e até mesmo de antes, como as gerações de vocês, apesar de eu ser do século, de eu ter nascido no século XVIII. E a gente está vendo a chegada no próximo ano, em 2026, do Toy Story 5, Sim. que absolutamente ninguém pediu, mesmo depois do Toy Story 4, que ninguém havia pedido, mesmo depois do Toy Story 3, que ninguém havia pedido e que também é um filme perfeito para muita gente, né? E como hoje a gente vê que as pessoas elas preferem assistir continuações de franquias já estabelecidas a histórias originais, porque é o que tem dado bilheteria, então é onde a gente mensura o comportamento do público, as preferências do público. Os estúdios eles optam, portanto, por continuar franquias com histórias que deveriam ter acabado antes, né? Mas como em sua maioria são estúdios, bom, são poucos estúdios gigantescos que tomam essas decisões, e são americanos, ao se tratar de americanos, a gente sabe que o americano ele não consegue terminar histórias, justamente por conta do dinheiro que continua entrando a partir dessas franquias e tal. Então, praticamente tudo que não apenas, mas principalmente a Disney toca, essas coisas elas continuam. Em alguns casos, como de Toy Story, dando muito dinheiro para eles, e portanto eles vão perpetuando e o público vai demonstrando cada vez mais interesse. Então, uh,
você tem também uma continuidade de Toy Story que continua sendo bem redundante, né, mas que continua sendo relevante não só para o cinema, mas também para o mercado de cinema. Então esse filme ele tem muita relevância histórica, ele tem muita relevância cultural, ele tem muita relevância econômica e, portanto, a gente tem aí diversos motivos para além de tudo que ele significa enquanto obra também, e mais não menos importante. Sem sombra de dúvida. Eu acho que eu consigo acrescentar um pouco nessa bela introdução de vocês aí, que eu acho que a importância histórica também do Toy Story, o clássico que ele é porque tecnicamente ele revoluciona o cinema, né? A gente desenvolve a qualidade da narrativa, da história, do desenvolvimento de personagens, isso é fantástico. Mas em termos técnicos, né, eu tive o prazer de participar de grupos de pesquisa de animação na minha formação. Eu revelei para a Flávia hoje, ela falou, meu Deus, é verdade, muitas coisas a Flávia não sabe sobre mim. Que é engraçado, o que está errado. Mas, de qualquer forma, eu lembro que já na época ele era marco, falando ali de 2006, 2004, 2005, quando eu comecei a pesquisar, ou seja, ele estava completando só a primeira década de vida, e ele já era percebido como revolucionário, mas hoje, depois de todas as animações que aconteceram pós-Toy Story, você pode por aí, sei lá, desde os mais recentes, Divertidamente e sua trupe, até passar por Vida de Inseto, vários outros estúdios, né, que não só a Pixar produziram, DreamWorks, muito notadamente, cara, é um bom estilo que se firmou no mercado e que trouxe, sob vários aspectos, uma qualidade técnica muito única de produção. Então, para mim é um prazer não só falar desse filme por também, como o Jason falou, questões pessoais, marcou minha infância, marcou minha vida, mas também porque, de fato, a indústria do cinema de animação deve muito a toda a empreitada gigantesca e descomunal que foi em 1995 lançar um longa de animação que derivou de um curta, na verdade, né? Totalmente vetorizado, né? Feito com 3D. Vetor é 3D, né? Não era uma animação quadro a quadro, que já seria difícil também. Mas essa técnica talvez existe Uhum. desde lá da caverna de Lascaux, desenhar com a mão. Agora, desenhar em vetor, isso foi uma coisa. E fazer as pessoas se emocionarem, chorarem, curtirem. Cara, isso é um negócio muito novo. Então, a gente tem mais que aplaudir de pé e ovacionar todos esses aspectos aqui do Toy Story que a gente puder falar. Pessoal, a gente está com um probleminha na nossa live, então acho que precisamos dar uma verificada, Hum, porque me parece que não entrou no ar. Então, se um de vocês dois de repente conseguir dar uma olhadinha ali, só para constar, para a gente jogar para o ar aqui, tá bom. né? Vamos. Bom, mas Engraçado que aqui, que eu que geralmente controlo a nave mãe aqui, o estúdio, tá parecendo que tá online. Inclusive, eu tô transmitindo pela máquina aqui. tá, Espera aí. Vê se começou agora, então. tá, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acredito que sim. Que apareceu aqui um novo feedback aqui sobre visualizações, tá? Mas é engraçado, porque aqui tá rolando. Tá rolando? Ah, agora deu certo. Agora sim. É, Agora apareceu tá aqui bom. para mim, Perdão, gente. É perfeito. engraçado que aqui eu já estava transmitindo a toda, tá? Então, Tá. sei lá, mas tudo Não, bem. deu tudo Fê, certo. o seu microfone continua robotizando. Tá cortando um pouquinho mesmo. O meu microfone? É, não sei Uhum. o que que aconteceu agora, né? Bom, É. só dando continuidade aqui, inclusive ao que você estava falando. Gente, eu preciso revelar uma coisa. Será que já está na hora de fazer a revelação? Posso? Depende Eu de qual vou. revelação. Então, vai ser grave, por isso que eu tô com meu café. A revelação é a seguinte: eu não tinha assistido Toy Story. Isso é uma revelação bem grave, eu sei. Olha, Por quê? é daquelas que às vezes eu falo que é a falta de caráter cinematográfico, viu? Nossa. Falha de caráter cinematográfico. É. Certos filmes
A gente não pode revelar que não assistiu ainda. Mas, na verdade, para ser muito sincera comigo e para com todos aqueles que assistem, eu preciso dizer, eu não tinha assistido Toy Story, eu não sei o que aconteceu comigo enquanto criança, em 1995, que eu deveria estar no cinema, ou ter alugado a fita lá para colocar no meu videocassete e tudo mais. Foi falha de quem? Minha, dos meus pais. Não sei o que Da aconteceu. O sociedade. fato da sociedade. Alguém errou comigo, porque eu tinha 12 anos na época, né? 95. Então, assim, claro que eu deveria ter assistido. E a grande questão é que isso passou. E aí o que acontece? Todas as pessoas que estudam cinema, que trabalham com isso de um jeito ou de outro, devem passar pela mesma questão que é a seguinte: tem muitos filmes que a gente não assistiu, mas de tanto que a gente estuda e vê cenas e etc., às vezes parece que você viu. Então eu tinha dúvida se eu tinha assistido ou não, porque eu tinha algumas cenas gravadas na minha memória. E aí, o que que aconteceu? Conforme eu fui rever, né, na minha perspectiva, eu estava revendo, eu olhei e falei, mas espera aí, isso daqui eu nunca assisti, né? E claro, uma cena ou outra, de fato, eu já tinha estudado, já tinha visto, e enfim, com a internet tem muita coisa que chega pra gente e tudo mais. E aí eu me dei conta dessa falha na minha experiência cinematográfica. Então, eu posso dizer que eu assisti pela primeira vez esse filme essa semana. Portanto, eu vou ter uma visão muito diferente de vocês dois aqui, que é a visão aquela que todo mundo gostaria de ter, que é, olha, está se deparando com uma bela obra pela primeira vez. É isso que aconteceu comigo. Infelizmente, não foi no cinema, assisti em casa, Ainda bem mas que não foi no cinema. pois é, temos temas muito polêmicos em torno do frequentar cinema. Aliás, talvez um dia a gente devesse gravar um especial sobre essa questão, mas antes, Jason, precisamos acalmar os nossos ânimos. Eu e você que temos muito problema com pessoas que falam no cinema, que mexem no celular no cinema e etc, né? Então, Exato. dado essa revelação, eu acho que a minha percepção cinematográfica aqui vai ser bem diferente de vocês dois. O que é excelente, né? Porque eu pensei que você ia falar outra coisa, mas eu já vou tirar isso da frente agora. Tá. Você gostou do filme? Claro! Não tem Graças a como não Deus. gostar. Eu nunca diria. Por isso que eu falei que no começo ia ser diferente. Diferente nesse sentido de que talvez todo mundo esperasse que eu, né, no alto dos meus 40 e tantos aqui, já tivesse passado por essa experiência, mas sempre tem tempo de ter uma experiência nova, pessoal. É isso, né? Eu Amém. já estava escrevendo para o Alexandre de Moraes processar você aqui, julgá-la. Eu mereceria, tá tudo Mas, bem. mas você sabe que a mesma coisa que a gente falou sobre Rock Horror, daquela que eu falei para você, né, Jason, a experiência de ver pela primeira vez que eu tive, aí você também teve experiência de ver filmes pela primeira vez, e agora a Flavinha também, né? Então, pô, isso é legal, é bom. Tipo, clássicos que assistem pela primeira vez, muita gente gostaria que fosse sempre, né? Se pudesse ter essas possibilidades. É, de fato, eu acho que sempre vai ter possibilidades de você passar por esse tipo de experiência. E acho que por isso que é muito legal. Veja, o mesmo pode acontecer diante de uma obra literária, um clássico, né, da literatura, ou uma pessoa que vai parar diante de uma obra de arte grandiosa pela primeira vez na vida. Há determinadas obras que mudam a nossa vida quando a gente está com elas. E aí, seja ouvindo, vendo, assistindo e por aí vai. E que bom, né, que essas coisas não têm idade, não têm tempo, mas obviamente certas coisas dá para falar assim, corre, você demorou muito, que é o meu caso nesse dia com esse filme especificamente, né? Sem dúvidas, eu particularmente não suporto esses tem que
essas exigências que cinéfilos de redes sociais colocam, como se você fosse obrigado a ver determinado filme com tal idade, ou como se você estivesse cometendo um pecado por nunca ter visto um filme antes. Isso tudo é uma bobagem. Surpreende porque Toy Story é um filme, sempre foi um filme onipresente na infância. Né? Ele estava sempre passando em algum lugar, em algum momento, né? Ou então fita, enfim, né? Por isso que choca um pouco. Mas da mesma forma, eu, por exemplo, não vi ET, vou assistir essa semana agora. Olha lá. Pronto. Mas assim, faz parte, né? Faz parte. Eu não sei qual filme da infância alheia você nunca viu, Fê, ainda. Da infância alheia. E aí é ótimo, né? Cara, filmes clássicos da infância? Eu não sei. Talvez assim, a Flávia outro dia citou as animações de Tim Burton, eu não sou muito fã, acho que eu não vi nenhuma. Eu também não. Nenhuma? Ah, não, Não. Não vi peraí. nenhuma. Vocês dois, a gente vai um dia, com certeza, falar sobre a cinematografia do Tim Burton. E como Sem assim dúvidas. vocês. Ah, eu tô julgando. Tô julgando aqui na Hum. minha mente agora. Cara, eu O acho que jogo o Tim, virou, Sem né? moral nenhuma. eu acho que o Tim Burton se repete um pouco aí, mas enfim. Sim, de fato. Qual grande artista não se repete? Já diria Nelson Rodrigues, que são Ah, as repetições que fazem o homem ser quem ele é, certo? Então o Tim Burton tá talvez corretíssimo. o Tarantino, talvez o Spielberg. Ah, mentira, Ah, mentira. Todo mundo mas se repete. assiste Mas veja, lista de xingo. Ah, eu penso que assistir ao Toy Story hoje dá para você uma impressão muito interessante do filme, que é a impressão que nós temos ao ver o filme hoje, que é olhar para esse filme não só de uma forma nostálgica, até porque isso é uma das coisas que eu me oponho também. A nostalgia, ela é uma emoção muito difícil de ser sentida, porque ela traz à tona muitas coisas de um tempo que não existe mais, e, portanto, isso traz esse sentimento, isso traz saudade, isso machuca de certa forma, porque a nostalgia é a dor do distante, certo? Apesar de também haver um certo prazer no meio dessa dor de reviver, de trazer de volta o que você via, assistia, fazia, consumia durante a sua infância, como é o caso do que a gente está falando aqui. Por outro lado, a grande vantagem de você assistir esse filme hoje é você enxergar, refletir, para além da nostalgia, uma das coisas que mais importa, que é perceber como esse é um filme adulto. uhum, É, com certeza. tá bom. E aí eu queria ouvir um pouco do Jason. Eu tô hoje entrevistando vocês dois como pessoas que cresceram assistindo, têm essas memórias afetivas e tal, e vou deixar as minhas considerações mais para o final. E aí eu queria saber então, Jason, por que que é tão importante para você essa obra? E por que que você É, diria para os outros assistirem, inclusive? bom, para acabar hoje o que a gente está gravando, eu poderia trazer aqui alguns pontos principais, né? E vou puxar um deles a partir do que o Fê falou da dublagem, porque a dublagem desse filme, ela é primorosa. Eu sempre prefiro assistir a filmes em inglês, não são nem legendados em inglês, naturalmente, e mesmo se tratando de animações, apesar da maior parte delas eu ter visto na infância e, portanto, dubladas, eu também costumo assistir a novas animações em inglês. Mas existem animações em que a dublagem, não são poucas, em que a dublagem ela é muito superior à original. Não porque a original é ruim, mas porque o nosso trabalho de dublagem ele é primoroso. Por conta de tudo que o Fê falou, a gente entende o porquê que dubladores também são atores. E aqui, os dubladores que dão naturalmente vozes aos personagens, eles não apenas trazem a atuação deles, o dom deles, a vocação deles naturalmente, como eles trazem ainda mais vida para esses personagens, ainda mais características para esses personagens. Muito semelhante, por exemplo, à coincidência do Shrek parecer o Bussunda e o Bussunda ter uma excelente apresentação de voz para o Shrek também. Então foi o casamento perfeito.
Aqui, a gente está falando de uma direção de elenco fantástica, talvez tanto quanto o Shrek, né? E eu quero destacar que, como o pessoal falou, não lembro quem foi agora, se foi o Fel, se foi a Flá, o filme original ele é dublado pelo Tom Hanks, né, que faz o papel do Woody, e faz muito bem, inclusive, e também você tem o Tim Allen, aí falando só dos dois protagonistas, dublando Buzz, né, o Buzz Lightyear. E eles fazem um trabalho muito bom. Só que em português, nós temos o Alexandre Lipiani, que foi o primeiro dublador do Woody, e nós temos o lendário Guilherme Briggs, que dubla o Buzz Lightyear. E o trabalho que esses dois fazem juntos é uma coisa que toca o coração quando você naturalmente vê o filme uma primeira vez e você tem um contato com a dublagem deles, é uma coisa fantástica. Só que se você fosse ouvir ao áudio do filme sem ver as imagens em tela, você certamente reproduziria o filme inteiro na sua cabeça, tendo assistido uma primeira vez, só a partir da narração deles. Porque o que essas narrações, o que essas narrações, não, dublagens, perdão, o que essas dublagens trazem de personalidade para os personagens é uma coisa que não está escrito. E quando eu brinquei aqui no começo, que eu falei, culpa minha, né? Até a Flávia não deve ter entendido direito, porque ela viu o filme em inglês, são falas do Woody, inclusive, de todo um texto que eu tenho decorado. Eu decorei esse filme inteiro. Eu sei absolutamente todas as falas desse filme, porque eu via ele 19 vezes por dia quando eu era criança, e hoje eu vejo só algumas vezes por ano. Mas toda essa paixão inicial, ela não só se dá pelo que a imagem mostra, mas também pelo que a dublagem me apresentou quando eu era criança. E aí, numa fase mais adulta, eu voltei a ver o filme em inglês, né? Porque também queria conhecer e tal, mas não tem jeito. E aí, eu queria até contar para vocês uma coisa rápida, que é o seguinte: o dublador Alexandre Lipiani faleceu, né? Ele faleceu logo após o primeiro Toy Story, nos primeiros anos consecutivos ao lançamento do filme, assassinado, né, no Rio de Janeiro por uma bala perdida. Que é bem o estereótipo, né? Como a gente sabe do brasileiro. Se fosse hoje em dia a primeira vez, ele provavelmente teria sido morto em São Paulo, numa tentativa de roubo de celular, né? Mas enfim. Então, assim, aconteceu uma grande tragédia com esse rapaz, o que é muito, muito triste, é deprimente mesmo, porque ele era um ator brilhante. Só que a Disney do Brasil conseguiu encontrar um dublador com um timbre de voz muito parecido com o dele, que é o Marco Ribeiro, que veio a dublar, tem dublado o Woody desde então, né, e que tem uma voz muito parecida com a dele. Então, é um dublador tão excelente quanto o Alexandre era. Ih, alguém apagou a luz aí na Flávia, né? Ah, Eu tô não, aqui. foi É, o Fê, né? acho que Então, a webcam caiu aqui. são dois dubladores exímios, né, fazendo um papel maravilhoso que é o do Woody e um trabalho que marca infâncias naturalmente. Até mesmo a entonação de voz dos personagens em momentos de discussão, em momentos que refletem situações adultas, juntos, somadas à animação ali, representam uma obra extremamente marcante, né? Até mesmo para uma criança ali que poderia, como eu, né? Como até mesmo eu vi ontem no cinema, crianças tomando susto, perplexas com situações do filme, e tudo isso vem da dublagem e da animação em conjunto. Então, ele é um filme muito cativante, né? É claro que ele tem uma história muito bacana também. Esse filme era para ser um filme muito mais adulto, ainda mais adulto do que ele é. Enfim, a Pixar e a Disney, eles tinham. A Pixar, naturalmente, tinha ideias iniciais para esse filme muito, muito complexas, né? Justamente porque eles queriam que o filme basicamente contasse a história do Woody sendo um ditador, um líder ditatorial, entre todos os personagens ali, até se deparar com a chegada do Buzz, e aí, portanto, ele meio que seria quase que um anti-herói, porque ele tentaria eliminar o Buzz de alguma forma. Inclusive, os primeiros rascunhos dessa história não traziam nem a ideia de que seria uma história entre brinquedos, tá? Isso foi uma ideia
posterior, claro que ainda no início do processo criativo de Toy Story, mas inspirada no Teen Toy. Olha a importância do Teen Toy aí. Justamente. Então, eles trouxeram a roupagem brinquedeira do Teen Toy para amenizar um pouco a história dessa animação, até para conquistar também não só os adultos, mas principalmente as crianças com esse estilo de animação, né? E também a partir do gênero de animação. Então, tanto a história como os próprios personagens, eles foram muito reduzidos ao longo do tempo. Então, por exemplo, tem aquela cena, logo no início, né, quando o Woody, ele começa a pensar num plano para jogar não para jogar, mas para que o Buzz ele caia por acidente, mas claro que um acidente premeditado, tipo qual matou a Lady Di, ele caísse atrás do móvel do Andy ao tentar resgatar um brinquedo ali que era uma bola da sorte, né? Então o Woody ele faz todo um plano ali para que o Buzz ele sofresse um acidente e ficasse preso atrás do móvel. Nas ideias originais daquela cena seria um conflito manual, não sei se manual, mas um conflito de mão entre o Woody e o Buzz, e o Woody jogava o Buzz da janela diretamente. Então, assim, esse filme, isso só para dar um exemplo, mas assim, era para esse filme ele ser muito mais violento. O Woody, ele não seria um herói, ele seria um anti-herói, inclusive, porque ele é o protagonista e beiraria a vilania, né? E você, enfim, tinha cenas de conflitos, até outros conflitos de mão entre eles, como você também tem nesse filme, só que muito mais apaziguados, e a gente acaba vendo uma outra história. Só que a história que a gente vê, ela é extremamente cativante, né, em diversos sentidos, inclusive do ponto de vista narrativo. Então, ele é um filme muito empático, ele é um filme que ele traz diversas lições para quem está assistindo, tanto para criança numa tenra infância ali, né, desde os seus primeiros anos até para nós adultos que nos deparamos com crises existenciais, por exemplo, por questionamentos existenciais. O Buzz que encara o niilismo, por exemplo, né? A gente não está numa sessão extra, mas só para dar um gostinho para vocês, né? E tudo isso é envolvido num pacote que apresenta para a gente uma história de aceitação do novo, aceitação de um passado que foi superado pelo avanço tecnológico, inclusive, foi superado pelo que há de mais interessante no mercado, mas que apresenta uma mudança que é inevitável e que precisa ser aceita da melhor forma possível. Sim, bem. Sim e bem. Tá ótimo. Vou verificar. De fato, E aí, não. Flá? Não. Lá mesmo não tá saindo. Bom, vamos lá. Bom, eu fiquei pensando algumas coisas, e claro, Jason, tudo isso que você fala faz muito sentido. E veja, eu acho que obviamente não faz sentido só para você, porque existe uma legião, né, de fãs do Toy Story e são de diferentes fases da vida. Porque, por exemplo, você assistiu, você tinha quantos anos quando ele foi lançado? Eu não sei, eu não lembro porque eu assisto desde antes de eu me conhecer por gente. Tá, bom. Vamos supor que fosse 8 anos, né? Por aí. Eu, teoricamente, deveria ter assistido Muito isso antes. aos 12, né? Ou muito Uhum. antes, verdade, fato, né? E as gerações mais novas, gente que hoje está com 20 anos, eu já conversei, né? Ó, leciono para essa idade, o pessoal ama, né? Então, assim, são diferentes gerações olhando para um filme da mesma forma, né? Então, o que acontece é que isso é aquilo que a gente chama de filme atemporal, e exatamente porque ele está lidando com essas questões de conflito, que é o que você traz aqui, de crescimento, mas eu acredito, né, que acima de tudo, está falando sobre como você supera coisas que em princípio parecem insuperáveis, que é literalmente o medo dessa obsolescência, né, da troca, do vazio.
E aí eu fiquei pensando também, o Dalia Nogari falou um negócio muito legal sobre o filme, que é a gente olhar para os dois personagens principais e quem eles são, vestidos, quem eles interpretam ali, né? Que é o cowboy e o astronauta. Isso é muito legal. É o velho e o novo, mas eu trago isso do velho e o novo para a história do cinema. O quanto o western é importante para os Estados Unidos dentro de todo o desenvolvimento do cinema norte-americano e aos poucos esse espaço vai cedendo e no lugar vem a ciência, a tecnologia, a ficção científica e por aí vai. Então, assim, de fato, isso pode ser até um pouco de viagem em relação a um desenho infantil, mas dentro disso tudo, eu acho que para quem gosta de cinema faz muito sentido pensar dessa forma, né? Agora, Uhum. também assisti uma conversa de um dos diretores, um dos criadores, né, do Toy Story, e aí uma hora ele também é colocado dentro dessas questões bem existencialistas e tal, e ele simplesmente responde assim: a gente fez o filme que a gente queria, a gente fez o filme que a gente gostava, e isso faz sentido para nós, nos divertimos. E claro que isso faz todo sentido dentro de toda aquela estrutura, tá? E obviamente ele cita o Teen Toy, né? Que é esse curta, que tem um bebê monstruoso, gente. Quem for assistir, se prepare, né? Porque ele é muito parecido com o famoso bebê barrigudinho que ficava fazendo propagandas desses telões luminosos na E rua. ficava Não sei se vocês dançando vão se assim, né? lembrar. E ficava dançando e tinha uma barriguinha, né? E Sim. era um bebê muito estranho, assim. E ali a gente tem um bebê praticamente demoníaco, assim. É um negócio esquisitérrimo, né? Fernando, será que todo mundo já te ouve? Eu acredito que sim. Estou até fazendo pergunta Como no está? chat aqui se o pessoal de casa estão me ouvindo bem. Quem sabe faz ao vivo. Nossa, eu desmontei tudo e remontei aqui enquanto a gente conversava. Estão ouvindo. Deu certo, estão ouvindo, perfeito. Muito obrigado. E tem uma questão. Bom, Fer, não sei se você quer acrescentar alguma coisa aqui em relação a isso, mas eu queria falar um pouco sobre apesar do Woody, em princípio, no roteiro original, talvez tivesse sido desenhado e pensado como um vilão, a gente tem um vilão ali, claro, que é o Sid. E, gente, ele é pavoroso. Eu fiquei com medo real daquela criança. É o tipo de criança que ninguém quer ter como vizinho, ninguém quer ter por perto, ainda mais, sei lá, dentro do cinema, né? Então, assim, se vocês pudessem falar um pouco também sobre essa vilania presente ali, seria interessante, né? Eu vou deixar o Fê falar, mas eu só queria colocar o quão perfeito é o arquétipo que o Cid representa. Com Muito certeza. bom, é muito Não bom, só para um psicopata, mas para uma criança que traz sinais de psicopatia desde cedo. com certeza. Eu concordo com vocês. Eu confesso que assim, não é o meu personagem favorito, mas eu entendo muito bem, ele ajuda muito a trama a andar, porque representa o perigo iminente para todo brinquedo, né? Sinceramente, do arco do Cid, o que eu mais gosto são os brinquedos Hellraiser remontados, né? Eu acho que aqueles brinquedos têm um significado narrativo muito bacana, né? Muito bom na hora que eu Que é a conexão direta com o Tim Toy, né, Jason? Eu creio que era Total, esse, sim. né? Ali. Então, no Teen Toy, quando você vê o filme, você vê que tem o curta, você percebe ali no final que os brinquedos eles ficam morrendo de medo do bebê, que é uma ironia, porque a renderização do bebê é realmente feia, mas você não vai ligar para isso quando você vê o filme, porque você vai ver a obra pensando no que ela é, e não no que ela parece hoje, comparado com 88. Mas assim, e aí você vê essa mesma cena no Toy Story depois, né? Dos brinquedos ali olhando pro Woody e pro Buzz debaixo Apavorados. da cama. Nossa, mas é muito bom isso. É. e eu acho que assim, eu adoro a cena quando o Buzz fala assim, eles são canibais, né? Engraçado o conceito de canibal para criança, para brinquedo, né? É E, muito. e aí você vê, né? Existe o menino que claramente pratica o mal, mas é mais porque e ele é muito diferente do Andy, até do ponto de vista estético e tal, e não é só por causa das limitações
Tem aquela câmera bonita que fecha na caveira do peito dele, assim, que eu acho que é muito uma transição bem legal, né? Bem cinematográfica mesmo. Mas eu acho que todos os brinquedos, né? Acabam mostrando muito essa questão que, tipo, dentro daquele universo dos brinquedos, assim, ah, os crianças que maltratam, então eles ainda tentam se montar em termos de comunidade, mas mesmo entre brinquedos eles são tratados meio que como, pô, esses brinquedos tudo estranho, tudo esquisito, né? E aí quando eles ajudam até a consertar o Buzz, né, que depois daquela crise que acho que a gente precisa falar também, né? A Ah, com crise de certeza. identidade Maravilhosa. dele é Sim, fenomenal, né? com certeza. E aí eu acho que esse arco fica muito interessante, porque ele traz uma densidade. Porque no começo, eu acho que é até interessante isso por isso. Você tem o Woody como um líder do pessoal, mas um líder extremamente frágil, né? Ele fica com um ciúme absurdo de quando o Buzz entra na história. Então, eu acho que o que sobrou, né, como o Jason estava falando, desse Woody vilanesco, é essa questão do ciúme de ele não ser mais o protagonista. Muito medo também de ser esquecido, ter ficado ser jogado de lado, né? Mas e aí isso vai sendo uma motivação. Quando os dois são obrigados a passar por todo o arco lá do Cid, da fuga, né? Que, enfim, inicialmente o Woody tá lá só querendo levar o Buzz para ficar legal com a galera. Ó, galera, eu não empurrei, foi um acidente. Ele ainda queria provar, meio que um vilão, que ele é um acidente. Mas eu acho que todo esse arco serve para o Woody. É engraçado que serve para os dois, né? O Woody ele fica mais humilde, entende o papel que é fazer parte ali, que tem espaço para todos, e vai se formando uma amizade com o Lightyear. E o Lightyear, quando ele assiste o comercial de TV e descobre que de fato ele é um brinquedo, ele tem uma crise fantástica, ele fica biruta, ele vai parar no quarto da irmãzinha, né? Vamos Do falar sobre a Sid. crise. Deixa É, eu mencionar. Eu, não mencione. como não conhecia o filme, assim que o Buzz chega ali e começa a agir como ele age, eu virei pro Fernando e falei assim: ele não sabe que ele é um brinquedo? E aí ele falou: essa é a grande questão desse É, filme. É uma crise de identidade. Eu falei: caramba, que é muito coisa louco, né, Não, linda! cara? Eu não que sei. em si é uma puta ideia de história É narrativa. muito boa. Aham. É uma puta história. Eu nunca vi isso antes de Toy Story. No Sim. sentido de que, claro, não conheço nenhuma obra anterior que tenha colocado isso em prática. E essa é a grande beleza de Toy Story, porque quando criança, e até mesmo depois de adulto, depois de você já entender como as coisas funcionam no mundo, quando criança, você olha para os seus brinquedos e você jura que eles conversam. Você jura que eles se mexem. E muitas crianças, incluindo eu, tentavam fazer com que eles conversassem. Então eu fingia que eu saía do quarto e ficava olhando na porta para ver se os meus brinquedos começavam a conversar, porque eu nasci um ano antes desse filme. Então a minha mãe colocava Toy Story porque era a única forma de eu calar a boca ao longo do dia. E aí eu ficava vendo 19 vezes por dia esse filme. Mas, Então, depois de adulto, você ainda traz a piada com você, porque você reconhece que ainda há a magia nos brinquedos ou, sei lá, itens de coleção que você tem. Perdão, Flá. Jason, assim, eu não tinha essa questão. Aliás, eu tenho um grande lapso, eu lembro pouquíssima coisa da minha infância. E aqui, inclusive, tem essa questão de por que que eu não assisti esse filme quando criança. Tem várias coisas estranhas, né? Então, eu tive uma infância que eu não sei, eu não lembro de nada, assim, sei lá. Até do 0 aos 11 tem um lapso, e dos 11 até sei lá onde tem, né? De qualquer maneira, a única coisa que eu lembro é o medo que eu tinha de histórias de terror, porque eu já gostava, já ouvia, já lia, e o Uhum. medo era que as bonecas andassem à noite, incluindo o Fofão que eu tinha, e que toda criança dos anos 80 sabia o problema Lógico. que era você ter o Fofão em casa, certo? Uhum. Essa é a única lembrança que eu tenho. Eu não imaginava que meus bonecos pudessem criar vida de forma legal. É sempre um problema. Seria sempre um problema. Eu Mas acho até que mesmo o retrato do Cid, dos brinquedos, sei lá, quebrados até no sentido filosófico, né, no sentido poético também, brinquedos quebrados,
toda vez que vinham aquelas cenas enquanto eu era criança, eu queria subir no teto de medo Medo. daquilo que eu estava vendo, porque elas provocam para a criança um medo genuíno, né? Então, Sim. assim, até é muito bem feito acima de tudo. Agora, indo para as questões que o Fê colocou, eu tenho duas cenas favoritas desse filme, apesar de ser um filme favorito para mim, que eu acho elas brilhantes e que desde cedo me moldaram a perceber coisas em filmes, no cinema e até mesmo para a vida, e que moldaram, de certa forma, a minha personalidade. E que tem a ver uma com a outra, claro. A primeira, que é de fato a primeira cena que eu estou colocando, que é quando eles estão no posto de gasolina, debaixo do caminhão, e o Woody fica desesperado com toda aquela situação, porque ele quer voltar para casa, ele precisa levar o Buzz para provar para todo mundo que ele não é o culpado do que ele realmente era culpado. E o Buzz olhando para ele falando: Meu Deus do céu, o que esse alienígena de outro planeta tá pensando? Eu tô aqui combatendo o mal, eu sou um astronauta, né? Essa coisa toda. E o Woody desesperado, vendo que ele não realiza que ele é um brinquedo, né? E aí o Woody começa a brigar com ele. Inclusive, nesse filme, o Woody chama o Buzz de idiota duas vezes, né? Idiota duas vezes, ele chama o Buzz de otário uma vez e manda o Buzz calar a boca algumas vezes também. Isso a gente não tem mais, né? Hoje em dia, você traumatiza uma criança mimada se você faz uma dublagem como essas. Mas esse filme é genial até nisso. E a minha segunda cena favorita é justamente essa. A cena que o Buzz, ele vê o comercial e ele tenta provar para si próprio que ele é um astronauta mesmo, que ele é aquele super-herói que ele acredita, que sempre acreditou que foi, que ele tem uma missão, que ele tem um propósito, e ele cai ao tentar voar e se quebra. Quando eu vi essa cena quando criança, o meu coração ficava completamente partido, porque eu estava vendo um suicídio. É uma tentativa de, quer dizer, não é que o Buzz queria cometer um atentado contra a própria vida, mas você vê ali que ele arrisca a vida dele, e aí quando ele cai, e ainda mostra ele quicando, né, nos degraus da escada até ele cair e quebrar, poxa, ver um boneco sem braço é um retrato de uma imagem muito chocante, né, até mesmo para uma criança, porque você vê que eles são animados, eles falam, eles têm emoções, então é muito difícil você não enxergar humanos ali Humanidade. naquela cena. Humanidade. É. Humanidade, exatamente. E é isso que Toy Story traz e por isso que Toy Story é tão cativante. O Woody, ele é um humano puro. E o Buzz, ele está em processo de humanização. E essa é a beleza do filme. Então, naquela cena que vai desencadear a crise nihilista do Buzz e a crise existencial, até antes existencial e depois a nihilista, porque depois o Buzz fica deprimido de fato, né, mas ele sai do nihilismo, é muito engraçado, muito bonitinho. Para uma criança, uma não, né, no caso estou falando de mim, mas para crianças em geral, eram cenas muito fortes e continuam sendo. Ainda mais, aí eu quero somar antes de ouvir vocês, o fato de um dos meus maiores encantos com esse filme, que tem a ver com essa cena, que é a trilha sonora, do Randy Newman, que é um dos meus pianistas favoritos, eu amo toda a obra dele, e que foi traduzida, foi cantada pelo Zé da Viola, que no Brasil, enfim, é um cantor que ele é pouco conhecido, né? Ele tem uma obra muito tímida, mas ele sempre voltou para fazer as trilhas de Toy Story, apesar de só repetirem uma única música, o que eu acho uma idiotice do cacete, principalmente nos filmes mais recentes. Mas o Zé da Viola faz um trabalho maravilhoso. Ele tem uma voz muito parecida com a do Randy Newman, como a questão dos dubladores, como a gente falou, só que ele traz uma personalidade da mesma forma que os dubladores para as músicas que eu acho maravilhosas. E essa cena, ela tem uma música que inclusive não está na trilha sonora em português, no CD, eu quero dizer, mas que claro está na trilha sonora em inglês, que se chama I Will Go Sailing No More, que em português ficou Voar Eu Não Vou Nunca Mais. Como essa música machuca. Meu Deus, como essa música machuca durante essa cena. Porque é uma música que fala, claro, ela ilustra a cena, e a letra fala justamente sobre isso. Voar, eu não vou nunca mais. Pelo fato de que ele não consegue voar. Então, é a realização de que a realidade se impõe na vida.
Muito bonito isso, né? É impressionante o quanto quanta coisa a gente consegue extrair de uma animação, tanto quanto de um filme, porque é cinema, né? Não deixa de ser cinema de forma alguma. Não é um cinema menor, não é. Enfim, são muitas discussões aqui. Fer, você ia falar? Então, eu estava dizendo que eu acho interessante esse arco todo do meio do filme, né, digamos assim, que é eles entrando e tal, porque tem tanto o Woody tentando, sofrendo como um personagem uma evolução, mas ao mesmo tempo que o Lightyear também sofre, né? E hoje em dia, infelizmente, é raro os roteiros que você vê, subtramas que se conectam, né? E um personagem leva o outro. Você tem hoje as coisas às vezes um pouco maniqueístas. Um é só a escadinha do outro, sabe? Um negócio assim. Um só evolui porque o outro está empurrando e tal. E ali você vê que a jornada dos dois elas se entrelaçam de uma maneira que promove uma. E é que toda a narrativa audiovisual, né? Toda, não só audiovisual, toda a narrativa precisa ter andar, né? E os dois auxiliam muito, tanto que eles saem super transformados da história, mas não de uma maneira piegas, né? É porque eles passaram poucas e boas. E aí eu estava dizendo que acho que esses brinquedos assim, recalchutados, ali deformados, eu acho que tem um papel muito revelador. Porque vocês estavam dizendo sobre essa questão humana, né? Logicamente que eles são todos antropomorfizados, os brinquedos, mas eles vivem sobre regras de brinquedos, né? Do mundo de brinquedos. Então, essa coisa do são canibais e, por exemplo, o Buzz perde o braço, mas pôs o braço depois continua. E a autoconsciência de ser Muito brinquedos e de bom. que eles não podem se revelar animados, né, com vontade própria para os adultos, ou seja, e aí eles têm que quebrar essa regra para conseguir fugir da situação e de alguma forma fazer o Cid parar de ser tão traumatizar a criança, entende? Eles traumatizaram ele para ele parar de destruir brinquedos, né? Eu acho que é muito interessante. Acho que é por isso que é adulto, porque ele expõe para a gente que assim é lógico que é toda uma alegoria dentro do mundo das regras e do mundo dos brinquedos antropomorfizados ali. Mas acho que eles fazem muito a gente repetir sobre isso, sabe? Sobre o quanto, por exemplo, o Jason falou da cena do Buzz tentando voar e descobrindo que não consegue. É muito aquela quebra do paradigma de a realidade bater na porta, entendeu? Você é um brinquedo, você não voa, você não faz nada. Ou seja, mesmo quando lhe foi revelada a verdade por um comercial de TV, e todo mundo falando para ele, ó, você é um brinquedo, você é um brinquedo. Ele ainda tinha aquela coisa, né, na cabeça dele, não, eu sou um Ranger, Space Ranger, né, um patrulheiro Uhum. galáctico, sei lá como traduzir isso, Espacial. espacial. É, Espacial. espacial. E então essa queda não é só a queda de não conseguir voar, mas é a queda do sonho, né, dessa ideia de você tentar entortar a realidade para o que você acredita que ela é. E aí ele entra em choque, né? Essa sequência do entra em choque. Paralelamente a isso, o Woody só quer dar um vazar dali, porque ele sabe todo mundo. Ou seja, ele é o cara que sabe assim, por ciúmes eu fiz cagada e eu preciso sair daqui e eu preciso levar ele, né? E rende uma cena maravilhosa. Ele joga a, 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 o cordãozinho de Pisca, pisca. luz e só com o bracinho, assim, né? Oi, pessoal, eu tô tudo bem, não sei o quê, quando revela e tal. Então, assim, eu acho que diz muito assim, a construção de uma amizade através da diversidade. E também dois personagens que são tão diferentes, né? O Woody representando o passado, o clássico, o western, e o Buzz Lightyear representando o futuro, o moderno, o mais sedutor para as crianças, e como é que o passado e o futuro podem conviver e dialogar. Que é um problema que a gente tem até hoje, né? Tipo, trazendo isso para a nossa realidade, todas essas ideias funcionam dentro ali da lógica dos brinquedos, mas acho que ele se torna um clássico e atemporal porque esse é muito presente ainda. A gente tem cada vez mais as pessoas mais clássicas ou passadas ou mais velhas tendo dificuldades de discutir com as mais novas, porque as mais novas acham que elas sabem o que é verdade, até elas tentarem voar e cair de bunda, e a gente falou, eu falei. Mas ao mesmo Uhum. tempo a gente precisa continuar seguindo em frente. A gente tem um mundo inteiro para encarar e não dá para viver só os mais velhos de um lado, os mais novos do outro. Então acho que essa alegoria chega a ser quase universal, vocês entendeu? Eu vejo muito como isso. E acho que é isso muito da vitalidade desse miolo do filme, sabe? Que para superar de fato e conseguir superar as dificuldades que são impostas ali pelo o ser humano que destrói os bonecos, a gente precisa dialogar entre os dois tempos
um precisa cair na real e o outro precisa ser mais humilde do tipo, olha, eu estou ficando velho, o novo vai vir, mas tá tudo bem, entendeu? A gente vai conviver com isso daí. Talvez hoje, com 40 anos e revendo o filme, isso para mim ficou muito mais claro. Quando eu era jovem, eu era mais o Buzz Lightyear. Pô, que coisa, né? Pô, o cara não tá voando, tá? Hoje eu entendo o Woody, sabe? Então, assim, como pensando das duas formas, assim, é um gap de 30 anos na vida de um homem, assim. E esse filme é universal por causa disso. Então, eu assisti ele como criança e agora assisti como adulto. Tive esse prazer de ver as duas coisas. Um dia falaremos, talvez, sobre alguns dos meus favoritos infantis. Inclusive, o Jason fez essa pergunta para o Fernando, do que ele não tinha assistido, né? Mas acho que no final aqui a gente pode falar sobre alguns favoritos infantis que nós tivemos. E obviamente que os meus vão ser muito estranhos, né? De qualquer forma, Anticristo. eu ia chutar Ninfomaníaca assim, 1 e com 2. essa idade, 12, né, 13, provavelmente eu estava vendo Almodóvar. Eu fiquei pensando, o Almodóvar. que eu estava assistindo? Gente, não é difícil que isso tenha acontecido na minha vida, né? Ó, eu De acho que qualquer existem forma, pessoas no chat que podem revelar por que que você não assistiu Toy Story quando criança. Não é mesmo? pois é possível que sim ou é possível que não, veremos, né? De qualquer forma, eu acho que tem uma questão muito importante que a gente está falando aqui de Toy Story, porque está fazendo 30 anos, voltou aos cinemas, e isso revela muito, primeiro, sobre a importância desse filme, sobre por que que ele é um clássico e, principalmente, sobre o mundo hoje. Por que que a gente pegou esse filme de 30 anos atrás e está comemorando isso? Isso é extremamente relevante. Talvez porque tenha sido a minha geração que assistiu isso, principalmente, né? Que assistiu isso durante a infância, e aí é uma geração que hoje sente falta dessas coisas e por isso está comemorando? Ou será porque de fato ele seja atemporal e fale com todas essas gerações e quem sabe essa nova geração de criança agora, né, dos pequenininhos, aí possam ter essa experiência ali dentro do cinema também? Quer dizer, são muitos motivos que a gente tem para comemorar e do porquê esse filme está no cinema em 2025. Uhum. Quando você vai para o cinema assistir a um relançamento de um filme mais antigo, né? Eu não consigo nem chamar esse filme de antigo porque aí eu me envelheço e eu não quero me envelhecer mais. Mas, assim, de um filme que já tem alguma idade, você não está comparando imagens de um filme desse e como é um filme lançado no ano passado, por exemplo, para você falar, nossa, olha como era tosca a animação antigamente. Não, você tem que ver o filme pelo que ele é e pelo que ele é desde quando ele surgiu. Então é claro que aqui você não está vendo um filme de 2025. Aliás, muito diferente de um filme de 2025, porque é um filme bom, é um filme excelente o que você tá vendo em tela. Mas ele é um filme de 1995, portanto. Então, é impressionante ver como esse filme envelheceu bem, até do ponto de vista da animação. Inclusive por conta da animação. Então, vendo ele no cinema, ou tentando vê-lo no cinema, eu não conseguia nem pensar em qualquer aspecto crítico sobre o envelhecimento da animação ali. Porque eu não estava preocupado em comparar esse filme com nenhum outro mais recente, porque, claro, não sou idiota, mas também porque ele envelheceu muito bem, né? Então, assim, é a primeira animação que envelheceu muito bem. Sem grandes remasterizações, né? Remasterizações épicas, como a gente falou do Cidadão Kane, por exemplo, do Casablanca, de Joana d'Arc, né? Que foram filmes magistralmente remasterizados, até porque não precisa, a gente não está falando de um filme tão antigo, mas porque ele aguentou muito bem, né? E aí eu destaco também o que vocês falaram sobre, primeiro que o Fê falou sobre o Woody, né? Sobre ele ter ciúmes, e o Woody, ele traz ciúmes com ele, mas ele também traz inveja, que é ainda mais grave, né? É ainda mais grave. E a Flá tinha falado um termo antes, por muita coincidência, que são coisas estranhas, né? E a música, Coisas Estranhas, Strange Things, Strange, não Stranger, né? Tem até essa diferença de letra, e não tem um R, como é na série. Ela é a minha segunda música favorita, porque ela é uma música, primeiro, I Will Go Sail, I Will Go Sailing No More, e depois Strange Things,
que é uma música sobre perder aquilo que era seu, né? Então, ela é uma música super animada, super agitada, mas a letra dela é brutal, né? Então, assim, é isso que Toy Story representa. Quanta profundidade você não consegue proporcionar ao mesmo tempo para uma criança e para um adulto, né? A surpresa do filme, a magia da animação, a magia da trama, do enredo que se coloca ali, né? E Toy Story, não só porque eu gosto, mas tecnicamente, ao meu ver, é um filme perfeito. O enredo é perfeito. Eu acho que esse aspecto que você está dizendo, Jason, sobre envelhecimento, ou não envelhecimento estético, ou envelhecimento estético filme, eu posso comparar assim. Se você for ver, por exemplo, a Branca de Neve, ou se eu for ver bem atrás, tipo Viagem à Lua do Méliès, você assiste entendendo que é uma estética relativamente datada, mas ela traz o sabor da estética do seu tempo. E eu acho que nesse sentido ela Uhum. não se torna é, ruim em comparado ao presente, ela se torna símbolo de uma era, entendeu? E a própria estética do Toy Story eu acho que traz, porque você pega ali nos anos 90 essa questão tanto tecnológica e plástico, tava assim, o plástico estava vivendo seu auge, né? As transformações dos brinquedos, pode ver, quase não tem brinquedo de madeira. Vocês notaram? Assim, Sim. era, lógico, tem Uhum. de ferrinho, tem, tem alguns cubinhos e tal, mas no geral não tem brinquedos muito, são brinquedos modernos. Eu acho que nos anos 80 a gente teve a revolução dos bonecos de plástico, e depois é engraçado porque o Lightyear mesmo, ele é feito, ele abre um negocinho aquele made in Taiwan, sabe? Taiwan. É muito bom. Então, assim, a estética também lembra muito os anos 90, que era isso, tipo, pós os anos 80, o plástico tomou uma conta, das coisas, e ainda, talvez não com o charme que a gente talvez tenha hoje, e eu acho que a estética do 3D conseguiu capturar muito bem esse, sabe? Que é aquele plástico um pouco sem textura, com brilho exagerado, as cores, né? As cores desse filme entram nos nossos olhos, é super colorido, né? O pessoal queria usar tudo. Eu acho que nesse aspecto é muito legal. Tanto que assim, você pega o Pizza Planet, né? Que seria talvez a área externa que a gente mais vê. É legal porque é tudo lúdico, né? Parece aquelas franquias americanas, né? De comida e tal. E aí é interessante que ele tem se coloca na narrativa dessa forma, mas o Pizza Planet inteiro parece uma caixa de sapatos, assim, né? Tudo parece plástico, né? Ah, nossa, eu tava lembrando agora cenas que eles correm disfarçado de garrafa de bebida Copo. e É. copo e caixinha de Muito bom. hambúrguer, é fenomenal, né? Mas enfim, É E muito eu eles acho vão que trotando ainda, né? Essa é, destreza da animação, nossa, mas é muito até os bom. Não, os detalhes são animadores, incríveis. eu acho que é isso que eu ia falar também. Embora a estética em termos de design, né, seja muito datada, a animação ela é contemporânea. Entende o que eu quero Sim. dizer? A forma de animar bonecos se marcou tanto, né, que você vê o movimento dos pezinhos, a expressividade, né, o levanta a sobrancelha, abaixa a boca, ah, essa questão de as coisas que são, por exemplo, bonequinhos com botão que fazia isso. A gente tinha muito na época, né? O fato de ser um botão que aperta e acontece mesmo. E o Woody da cordinha. Então, assim, todos esses aspectos trazem E isso animado funciona muito bem, né? O Woody sendo de pano, os bracinhos dele, né? É tudo meio mais jogadinho. Então, eu acho que isso deixa a obra com um frescor muito bom. Embora seja um design antigo, por assim dizer. Tanto que você vê. Acho que a gente estava olhando a partir do 2 ou do 3, os humanos ficam muito mais bem modelados, né? Em 3D, Sim. especialmente no É, porque 3 e tem 4. essa questão, né? Todas as pessoas ali aparecem muito pouco, mas quando aparecem é aí que a gente consegue ver um pouco de datação Eu acho que as dessa pessoas são as animação. mais datadas mesmo. É, porque você olha e elas não mexem tão bem, elas não articulam tão bem quanto os brinquedos. E de fato, aí o 2 eu já tinha assistido, não criança, assisti o 2 já adulta, inclusive, e não me lembro exatamente quando, mas eu me lembro da história, e eu lembro da qualidade, né? E aí já altera muito. Agora o 3 e o 4 eu também não me recordo se assisti ou não. Não, são coisas. O 13 e o 4, e principalmente o 4, eles trazem um avanço fantástico, porque a gente está falando também do avanço tecnológico, né? Mas Uhum. assim, é impressionante. Agora, é impressionante comparando, principalmente, e é legal comparar nesse sentido para você entender a evolução da animação,
né? Mas não, concordo. Até mesmo assim, o que você está falando, Fê, é muito interessante porque a gente também olha para a engenhosidade do roteiro. Então, por exemplo, o fato do Woody ser torturado com uma lupa e através da luz que incide na lupa e aquilo vira quase que um laser para derreter a testa dele, é um elemento que volta depois para acender o pavio do foguete nas costas dele. Hum. Nada é por acaso. Tudo tem um sentido no roteiro, tudo tem um sentido na história. Então é que nem eu falei uma vez aqui, o seu personagem é tão inteligente quanto quem está escrevendo. E hoje, dificilmente você vê esse tipo de coisa no cinema, principalmente em filmes não animados. Eu assisti o filme Roses, The Roses, com a Olivia Colman e o Benedict Cumberbatch. Que filme idiota. Ai, que pena. Traz Tava dois tão feliz para atores. ver, não vi ainda. Eles trazem um casal de atores maravilhoso para interpretar esses dois personagens, mas o roteiro parece que foi escrito, sei lá, por alguém que come cimento. Não sei, alguma coisa, sabe? É inexplicável. E aí você olha para o Toy Story, o tamanho da engenhosidade do roteiro, dos detalhes do que a gente está falando, entendeu? Que vão desde os animadores, claro, até os roteiristas, né? Eu acho que isso acontece hoje, Jason, porque com o feedback tão agudo da audiência, porque antigamente você queria feedback de audiência, você tinha que fazer uma sala de exibição, botar meia dúzia de maluco lá dentro, você selecionava e aí a pessoa fazia isso. Só que hoje em dia, às vezes o feedback é do histriônico que não gostou. E ele é usado para pautar, às vezes, muitas coisas. Então, acho que assim, a indústria, não só de animação, né, mas do filme, que nem você está falando, né? Ela ficou muito reativa. E aí, olha que loucura, né? Ela tem uma ideia do que é o público. Não o público, mas ela tem uma ideia do que é o público e ela faz filmes tentando agradar a ideia do que é o público. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, não, é uma geração TikTok, é uma geração que a narrativa tem que ser simplificada, o roteiro tem que ser simplificado. E a gente está falando de Toy Story de um tempo que as pessoas faziam filme para si mesmas. O diretor falou, cara, eu não consigo saber o que todas as pessoas do universo querem saber, querem uma história sobre bonecos. Então eu vou fazer a história que mais me agrada e mais genuinamente possível, e isso acaba gerando uma universalidade espontânea. Quando você para de tentar agradar a todos e é muito, talvez, sincero consigo mesmo, né? Eu acho que o problema hoje é que buscando um pretenso público que os estúdios acreditam que sabem quais são, e não cabe em si mesmo. A complexidade das pessoas não cabe em si, né? Uma simplicidade. E tentando agradar todo mundo, não agrada ninguém. Eu acho que na época que a ideia era agradar o diretor e aquela meia dúzia, surgiam obras, lógico, tinha obras que davam errado, mas a chance de dar uma obra dar certo era maior. Hoje em dia, tentando agradar todo mundo, você nunca vai agradar, você acaba não agradando ninguém. Simples assim, entendeu? Porque ninguém é todo mundo, né? Você não tem, as pessoas não são tão genéricas quanto pode se acreditar que são, entendeu? E ainda mais, eu acho O que tem mundo não é como o roteirista californiano, de é, fato. não, e o executivo norte-americano, né, que vai falar lá, não, a Exato. juventude, se colocar uma, sei lá, Sabrina Carpenter, vai vender pra caramba. Quem? Sabrina Rua, tá ligado? Tipo, eu não sei quem é essa mina, sabe? Mas ao mesmo tempo, se você fizer uma trilha sonora super legal, original, bacana, que nem. ah, eu lembro quando eu era criança, eu não. Você citou o músico brasileiro que faz. Eu O esqueci o Zé da nome. Cia. Viola. Isso, o Zé da Viola. Eu nunca ouvi falar quem é o Zé da Viola. Entendeu? Mas Exato. foi muito melhor ter colocado o Zé da Viola com uma interpretação maravilhosa, que até hoje a gente canta, do que, sei lá, ter chamado o Polegar para gravar. Acho que o Polegar estava bom na época, 95. Os Não, acho que Mamonas não. Assassinos, ó. Não sei, É. não sei se estava vivo ainda, acho que Não, eles tá. tinham morrido Já no. tinham morrido. Mas, Eles tinham morrido no anyway, se mesmo ano eles de estreia do tivessem, filme. vocês entendem o que eu A quero dizer? Xuxa. Uhum. Oi? A Quem? Xuxa, a Xuxa. A É, A Xuxa é boa. Xuxa, a Angélica, né? É. exato, porque determinadas coisas, elas são que Sandy são. Júnior. Sandy Júnior, boa, é isso mesmo. Entendeu? Então eu acho que isso é. Vocês estão brincando, mas vocês lembram que teve alguns fracassos de dublagem no Brasil, justamente porque quiseram pôr essa galera para fazer?
Ao invés de Uhum. buscar a voz que melhor se encaixa no personagem, tentaram pegar Gente. pessoas famosas para dar vozes a personagens e tentar deixá-los famosos. O Bussunda, como citou o Jason, é um caso meio ímpar, né, com o Shrek. Mas a gente tem vários. Ah, quem que foi? O Luciano Huck narrou quem Eu te mesmo? dou um. O Marcos Mion para dublar o Buzz. É, O Marcos Mion para dublar o Buzz Lightyear com Guilherme Briggs, que é lendário. é sobre isso, entendeu? A própria Disney fez isso para Toy Story, um filme derivado. Em busca Eu do quê? odeio essa Poxa, época de influenciadores digitais que a gente vive. Eu não vejo a hora de cair um meteoro nesse planeta Terra e acabar com tudo de uma vez. Porque a gente vive uma imposição estampou, dessa planeta. raça desgraçada de influenciadores digitais. Entendeu? E aí, quanto mais jovenzinho começa a entrar para trabalhar nessas empresas, mais esse tipo de merda acaba acontecendo. Entende? Então, assim, pouco se valoriza até mesmo o trabalho artístico de alguém como um dublador como o Guilherme Briggs, entendeu? Em troca de um cara que fala ali em superlativos o tempo todo e que é descolado e é da Globo, que não sei o quê. Porra, isso não significa que, claro, não haja pessoas que acabam dando certo, né? A Tata Werneck, por exemplo, dublou ali a ansiedade no próprio Divertidamente 2 e fez um bom trabalho, Mas, mas cara, assim, mas a Tata puta, Werneck é a própria ansiedade na vida, né? Você olha o que ela é, você entende? Precisa ter. Você vai fazer uma dublagem, você precisa se pôr à disposição do personagem. O que que é o Woody? Um cowboy que está sofrendo ciúmes e inveja, e aí ao mesmo tempo ele tem toda uma impostação. O que que é o Buzz? É um brinquedo que acredita que ele não é um brinquedo, mas ele é um. Então ele tem que ser. Como é que você vai pôr um cidadão que não vai se colocar? Bom, se eu fosse um brinquedo e se eu fosse isso, qual seria a impostação de voz? Qual seria a colocação? As minhas referências. O duro é que às vezes esses caras querem dublar e fazem a voz deles mesmos apresentando o programa, né? E, porra, faz o menor sentido. Porque não tem um paralelo. Isso que eu falei, no caso da Tata Werneck, ela mesma é ansiosa, então, de certa forma, casa. Mas não dá para pôr a Tata Werneck para fazer mais nada. É diferente de um sim, dublador que ele entende e se encaixa. E mesmo quando você está fazendo cast de dublador, você correlaciona, né? Embora o Briggs seja um cara de 1000 vozes, ele tem um range ali que ele trabalha, o tipo de sim, personagem que ele consegue, que é essa voz potente, altiva, bem colocada. Ele até consegue fazer muitas porque ele é um imitador de mão cheia, mas entende o que eu quero dizer? O casting faz muito disso, porque a doação do dublador é par e passo como um ator. Você pega o tem uma cena muito bacana que mostra como é que faz essas dublagens. Eu não tô, acho que é o Senhor Raposo. Vocês estão ligados a essa animação, que é um stop motion? Claro, Então, mas é claro, é o Wes Anderson que o Jason não isso. viu e que um É. dia não terá vi. que ver, já vou dizendo. E é muito legal essa take, porque quem faz a voz do Senhor Raposo é o George Clooney. Sim, E o que é legal? Mostram eles captando. Ao invés de ele estar dentro do estúdio, o George Clooney está na rua. Então, na cena que ele está na moto, ele está em cima de uma moto, jogando vento, o pessoal jogando coisas nele. E você vê que ele está interpretando, ele está é tentando lindo. se É. inserir dentro do que seria animação. Aí tem uma cena que rola no campo, o George Clooney está correndo e atrás do cara, um cara com microfone. Depois, se eu conseguir achar esse take, eu compartilho nas nossas redes sociais. Inclusive, curte, compartilha, segue a gente no tanto no nosso canal aqui vamos fazer um jabazinho, né? No YouTube, nosso perfil do Instagram também. Prometo que eu vou postar lá esse vídeo para vocês verem o Jorge Clooney. É um trabalho de interpretação artístico digno, né? De doação mesmo. Só dá para fazer se for desse jeito, gente. Acho que o sucesso da maioria dos clássicos que a gente fala aqui é porque eles foram feitos para agradar poucas pessoas. E aí eles se tornam universais. É, esse É filme, para a isso. gente se encaminhar para o final aqui, esse filme ele teve um impacto muito grande na minha vida pessoal, entre tantos outros impactos, mas esse principalmente, que é o fato de eu ter desenvolvido o meu gosto por colecionismo de action figures, ou de figuras de ação, ou de bonecos, se você quiser entender dessa forma, que eu cultivo até hoje. Né? Então, eu adoro colecionar action figures, não pelo fato de que, ai, isso me leva de volta para minha infância, que não sei o quê, né? Como qualquer pessoa que olha para gente, olha para colecionadores e pensa dessa forma, né? Dessa forma rasa, sem sequer conversar, entender os porquês, né? Das coisas.
Mas, por conta dessa disposição da história em ensinar a criança a cuidar dos brinquedos dela. Então, eu fui uma criança que tive o privilégio de brincar muito, inclusive com os meus brinquedos, até porque eu já era uma criança meio solitária, eu já era triste desde cedo, apesar de ter diversos privilégios ali, mas eu amava de uma forma muito apaixonada todos os meus brinquedos, né? E cresci e até hoje compro action figures e tenho minhas coleções aqui, né? Apesar de eu estar num quarto de pânico gravando isso aqui, mas no futuro vocês verão a minha coleção atrás de mim ou em algum lugar. Justamente porque toda a minha coleção ela me conta histórias. Então, o que era uma coisa que proporcionava para uma criança uma grande fantasia, possibilidades de mundos, de universos distintos ali na mais pura e profunda infância, hoje são coisas que eu olho e que me contam histórias, né? Então, isso está completamente associado com a minha paixão pelo cinema também, porque eu olho para minha coleção e vejo cenas de filmes acontecendo na minha frente. E é por isso que eu gosto tanto disso. Então, todo o meu colecionismo, minha paixão pelo colecionismo, claro, ela vem graças à influência de Toy Story, que moldou, como eu disse, não só a minha personalidade, mas o meu caráter e até mesmo a forma como eu enxergo não só os brinquedos, mas também a amizade, e hoje revendo como eu enxergo a existência e a essência. Que lindo. Que Muito legal. bom, gente. Sensacional. Bom, eu acho que para terminar duas coisas, então. Uma, qual outro filme, no caso do Jason, né? Outro filme marcou sua infância e eu começo puxando a fila aqui. Ah, o filme que marcou a minha infância foi O Labirinto. Não confundam com O Labirinto do Fauno. Tô falando de uma infância dos anos 80. Então, claro que eu tô falando do Labirinto com o David Bowie. Então, Olha isso ajudou só, a formar o meu gosto musical, inclusive, a gostar de algo próximo a terror logo de cara, porque ali a gente tem essa pegada. Então, e eu, como o Jason fez aqui, eu também decorei todas as músicas daquele filme, porque é um musical, claro, tem o David Bowie, e tem ele de chefe, né, líder dos gnomos, que é a coisa mais linda, né? Goblins King. É, e é completamente maravilhoso porque versa sobre o universo dos Muppets, dos bonecos que eram feitos pelo Jim Henson na época, que era um grande pupeteiro, né? Titereiro, eu não sei como chama isso de qualquer maneira, é lindo e brilhante, né? E você, Fer? Ó, quem quisesse lá no nosso perfil já tá o videozinho, Ah, postei do George Clooney fazendo o Senhor Raposo, tá lá nos stories. Pode seguir a gente lá legal. e assistir que vocês vão curtir. ótimo. Cara, muitos filmes marcaram a minha infância, né? De uma maneira geral, mas eu não sei, eu não sei se eu tenho um específico que marcou muito, mas foi uma sequência, assim, sabe, de. O duro é que eu não tenho um filme muito infantil. Fala, Jason, eu vou pensar mais um pouco aqui, porque eu preciso eleger um, né? Mas tem muitos filmes que marcou. Eu não vou me complicar muito, porque perto do Dia das Crianças a gente pode fazer um vídeo de lista, depois comentando alguns filmes, né? Mas dois deles que marcaram a minha infância e que foram muito importantes para mim, até para eu desenvolver gostos, tanto por música quanto pelo próprio cinema depois, e colecionismo, claro, são A Chave Mágica, que é um filme de sessão da tarde, puramente de sessão da tarde, e que eu sou apaixonado desde sempre, que trata também sobre brinquedos, essas coisas, e conecta muito com Toy Story. É quase que um live action do que seria um live action de Toy Story. E o segundo é um filme que provavelmente a gente nunca vai comentar aqui, porque ele é uma loucura, chamado Michael Jackson's Moonwalker, Oh, pelo qual maravilhoso! eu sou Maravilhoso! apaixonado e que, Adoro! como o Labirinto aí com o David Bowie e a Fly, ele pautou uma paixão, ele despertou em mim uma paixão muito grande pelo trabalho, pela pessoa do Michael Jackson, que a partir do momento que eu vi o filme e tive um segundo contato com ele, ele virou um super-herói para mim. Que legal. Eu jogava o jogo no Master System, que era o jogo Moonwalk. Do filme. Dele, É o e é jogo do filme, inspirado no filme. exatamente. Então, assim, eu tive Eu as duas também. experiências. Joguei, assisti
Isso foi muito rico durante os anos 90 ali, Foi né? aí que eu descobri o Michael no jogo. Olha aí que legal. Eu não sei, assim, eu tô tentando pegar o que mais me marcou como criança, assim, mas estou tentando trazer para animação, porque, assim, as coisas que eu mais lembro de ter assistido como criança e ter achado muito legal foi tipo Robocop, Rambo, é uns negócios que não é bem para criança, né? Mas eu achava super divertido, assim. Sim, ué, tá valendo. É Não, que você já falou na semana passada sobre a Xuxa e o Trapalhão, né? Os Trapalhões em geral. mas ele é mais a experiência, o filme nem me marcou. Se você falar assim, eu Aham. não lembro de uma cena direita dos filmes, entendeu? Eu gostava da experiência, eu gostava da pipocada e trocar ideia e dar risada, Olha só assim, que entendeu? legal. Mas eu não sei, eu acho que talvez a animação. Eu vou falar o seguinte, talvez não que tenha me marcado mais na infância, porque eu já era adulto, mas acho que a animação que mais mexe com o meu coração é o Wall-E, que coincidentemente da Ah, Pixar. É, lindo. é um filme que eu sempre choro quando assisto. E eu não. Belíssimo filme. E eu acho que assim, é do minimalismo, assim. A tristeza do Wall-E me pega muito, entendeu? E eu não sei, eu gosto, é um filme que mexe muito comigo. A Eva, a gente podia, eu não sei se já for um clássico, a gente pode falar dele qualquer dia. Mas para mim, Pode, Falaremos. claro. para Sem mim, dúvida. São infinitas possibilidades da gente continuar falando de cinema aqui, é, né? mas então meu voto vai pro Wall-E, que eu já era meio adultinho, mas ainda, porra, aquilo ali mexeu firme, né? Lindo. Ok. O que vocês vão assistir essa semana? Podem começar. Eu vou assistir uma comédia francesa de 70 e pouquinho, 73, 74, chamada As Loucas Aventuras de Rabi Jacó. É um filme bem outsider, e muito influenciada pelo meu queridíssimo aluno e amigo Jorge, em homenagem a ele, certo? Então, Rabi Jacó, ele pede para assistir esse filme há anos, e assistirei, e pelo que eu vi, vai ser bem divertido. E você, Fê? Putz, o duro é que assim, essa semana que vem eu vou estar um pouquinho mais corrido que de costume, eu não tinha me programado. Eu tava querendo assistir a Guerra dos Roses, é esse o nome em português? Que é o que o Sim. Jason falou É, pra gente não só que ver, aí né? fui altamente desestimulado, né? E aí, mas nessa linha do que a Flávia falou, eu vou dar uma sugestão pra galera. Eu não sei se eu vou conseguir reassistir, mas se eu conseguisse, eu gostaria, que era Zorba, o Grego, Ah, filmaço, que é um filme lindo. muito Não conheço. diferentão, Anthony assim. Quinn, Não maravilhoso. é? Gente, veja. Eu acho que Nossa, se, de se, arrepiar. para entrar na mesma linha editorial da Flavia, assim, Zorba Grego eu Tá gostaria de assistir, ótimo. assim, porque é um filme massa. Se eu tiver tempo, eu vejo. Jason. Legal, eu pretendo assistir O Terceiro Homem, The Third Man. Eu passei por um período de hiato aí na minha sequência de filmes no ar, mas pretendo voltar agora que a vida tá um pouco mais calma. E talvez Sing Sing, que eu comprei ao longo dessa última semana. Aliás, eu comprei alguns filmes e que eu gostaria muito de ver, mas Sing Sing ele tá no topo da minha lista. Muito bem. Excelente, pessoal. É isso então. Muito obrigada aí para quem ficou com a gente. Até a nossa próxima live. Comentem, compartilhem e se inscrevam aqui no nosso canal. E também podem ouvir no Spotify, e em todos os outros tipos de áudio. Que eu esqueci agora onde a gente tá, gente. Apple Podcasts, Spotify Obrigada. e YouTube. Nos Os três piores principais. jabazeiros da internet, a gente, né, velho? A gente é muito Nossa. ruim nisso. E ó, vão além de Amigo Estou Aqui, porque tem mais músicas belíssimas na trilha sonora de Toy Story. Pelo amor de Deus, mudem de música um pouco. Fantástico. É Gente, muito isso. obrigado. Quero pedir desculpa pelos pequenos problemas técnicos aí, mas acho que a gente conseguiu segurar a onda, tá bom? Beijo a todos aí, até a semana que vem, hein? Tchau, Tchau. tchau.